É isso aí, meu povo. Sente-se à mesa. Tá começando mais um Proposições. Esse de número 18. E agora sim, meu povo. Graças a Deus, até que enfim, um pentecostal raiz para trazer o fogo do céu para esse lugar tão gelado, tão presbiteriano, tão anglicano, tão batista. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para esse meu convidado, Ricardo Bitum, pentecostal Lamareda! Eu tô achando que o negócio é sério aqui, eu tô todo concentrado e tudo, mas tudo bem. Não, estamos aqui com o Ricardo Bitum, ele que tem sido um amigo de alguns anos, não sei ao certo quanto, mas eu sei que eu o acompanho mais ou menos ali quando a gente começa os encontros de missão na íntegra, 2009, 2010, depois 2011 em Araçatuba. Eu ainda era um menino muito jovem, ele já é um ancião, mas eu assistia. Então assim, eu estou muito contente mesmo, Bitum, de você poder estar aqui. E antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, de sua digníssima, de sua família, depois do seu ministério, o que você quiser. Eu quero começar dizendo que é muito bom sentar-se à mesa com amigos. Eu vou à abertura, né? Você convidando para sentar com amigos, não tem coisa melhor do que sentar à mesa com gente que a gente se sente seguro, confortável, não precisa ficar medindo palavras, não precisa ficar dizendo, mas o que eu vou dizer, mas será que isso não é elegante, foge à regra? Então, é muito legal assim estar aqui sentado com amigos à mesa, né? E eu me chamo Ricardo Bitum, já fui apresentado, eu sou casado com a Vânia, e já há 33 anos, tenho 2 filhos, a Marina, mais velha, e o Stefano. E sou pastor na igreja Manaim, no grande bairro da Moca, né? São Paulo, em São Paulo, lá uma zona de fabril, era uma zona fabril, né? Com imigrantes italianos, etc. Então há 26 anos. Eu ia falar 25, 26 já. 26 anos nós começamos em casa, orando lá, eu, minha esposa, meus filhos pequenos, né? E aí começamos orando, aí fomos crescendo, hoje estamos lá na Oratório na Moca. Oratório, não, sei, tem alguma coisa com 55, não tem? É, 554. Ah, eu tô vendo, a gente é amigo. Mas eu não quero dever pra você nunca. Dever pra esse cara, ele vai lembrar que 20 anos, ó, eu lembro que você teve esse dinheiro. Não, porque eu já tive a honra de estar lá. Foi. Aliás, já fizemos encontros. Eu tentei de novo essa honra, mas a última vez que eu convidei ele disse que não podia. 2 vezes ele disse, não posso ter. Ele arruma um compromisso. Foram 2 vezes. Porque é muita pressão. Magoa, machuca. Pregar lá depois. Eu tô ferido até hoje por essa tua recusa. Foi essa semana, aliás. Foi, era para ser domingo passado, o senhor não foi. Tá bom, eu vou no outro. Mas o motivo era justo, né? É que ele tinha que descansar, viajar um pouquinho. Foi um motivo super justo. Água de Lindóia. Você vê como isso tá, meu coração tá peludo com isso. Não, eu fiquei mais feliz de dizer não do que de dizer sim. Porque depois eu falei assim, caramba, que moral que eu tô. Falei não pro Bitum. Meu sonho era pregar na Manaim. Hoje eu posso até falar não. Eu fiquei muito feliz. Cara, mas assim, tirando as brincadeiras, né? Como a gente falou, né? A gente começou a relação lá justamente por causa de um movimento que abençoou dezenas de congregações e sei lá, denominações, estados, e eu ali no meu estágio inicial do ministério e tentando ler o evangelho, tentando pensar a vida cristã. Então eu fui muito iluminado ali quando você escreveu tem algum pau? Tá. Quando você escreveu Lutando pela Igreja, que foi aquela coletânea, foi a primeira vez que eu vi seu nome assim, eu tenho aqui inclusive, e aquilo foi um parto. Porque você imagina pegar o pessoal que escreveu lá para reunir, ir atrás com a agenda desse povo. Eu disse, a gente precisa deixar documento, não pode deixar perdido isso tudo. Justo. Né? Foi uma luta ferrenha. Não, e depois eu tive a honra de organizar um livro que você participou, agora a gente está lançando. Aliás, eu acho que dá um testemunho desse livro. Do teu ou do que eu... Do que você organizou. Tá. Eu li, assim, o livro inteiro, reli, e depois eu fiz uma série de sermões e fiz uma série com aquele livro.
todo domingo eu preguei um capítulo daquele livro. Aí. E foi assim uma das melhores séries até hoje que eu preguei, porque foi extremamente inspirador, profundo. A igreja, é por Deus mesmo, né? Claro, claro. Porque a igreja respondeu e disse: nossa, pastor, mas o que é isso, né? Como que pode ser tirado tantas mensagens de um mesmo texto, Sim. de um único tema? Então, até deixo aqui, se tiver algum pastor nos ouvindo, deve ter um líder, de fazer isso, porque foi extremamente gratificante. Eu fiz aqui também. Eu fiz menção, mas eu citei. Olha, esse aqui foi o pastor Daniel Coelho que tal. Não, eu fiz menção. Claro. É menção, eu não escondi as fontes. Então foi muito bom. Foi assim, para minha vida, e assim a questão do milagre dos pães, dos peixes, foi algo... Você está falando quando pouco é bastante. Quando eu estava pouco falando é do bastante. fruto do Espírito. Que a gente O escreveu fruto junto. do Espírito também. O fruto do Espírito eu fiz com... Olha que moral aí. Vida. Eu não sabia do quando pouco é bastante. Não, quando pouco é bastante, para mim foi assim um livro... Eu falo às vezes que é difícil de falar do que a gente mesmo, entre aspas, produziu, né? Mas eu em comunhão, eu falava assim, eu tenho a sensação de que eu nunca li algo tão condensado sobre aquele milagre, assim, foi uma dádiva mesmo. Foi muito inspirador, assim, porque ele é profundo, bíblico e ao mesmo tempo digerível, não é alguma coisa que eu não tive a sensação de estar alimentando girafa, mas está alimentando ovelha. Então, conforme eu li o capítulo, reli várias vezes, né? Para pregar, e claro, pus a minha cara, o meu jeito, claro, claro. Mas o Consertou. norte... Não precisou retocar nada. O norte foi em cima desse livro. Eu até aconselho, se você que está nos assistindo ainda não tem esse livro, eu recomendo, compre esse livro, leia e faça uma série de estudos acerca desse milagre que Jesus fez multiplicando pães e peixes. Sim. Vale a pena. E se você achar que não vale a pena, compre e leia. Eu vendo o livro para mim que eu compro de você. Eu compro de você. Eu também, que eu tô precisando de alguns aqui. Vale a pena. Coisa boa a gente precisa divulgar. E eu sei, Daniel, estou me estendendo um pouco, mas eu também sou assim, a gente não sabe fazer propaganda a gente mesmo. No sentido de, tem um livro aqui. Tem gente que é boa nisso, né? Marketing pessoal. Ele vende assim... até melhor do que o próprio livro. Ele assim, todo mundo não lembra do autor, mas eu lembro quem me vendeu. Uhum. Então, gente boa pra caramba pra fazer isso. Eu não sei fazer isso. Quando as pessoas vão... Pastor, o senhor não trouxe livro? Diz, rapaz, eu não sou vendedor de livro, eu sou pregador. Uhum. Né? Eu não sei subir num ponto e diz, compra esse livro que eu escrevi. Então a gente precisa de gente que lê, valorize e venda pra gente. Eu vendo muito bem o livro do outro. O meu eu não sei, mas o do outro, então, o teu eu fiz propaganda, o pessoal pedindo aquele livro, esse aqui, tal, não sei o quê. Então compra esse livro, vale tanto um quanto o outro. Os dois são muito bons. Outro sendo relançado agora, depois de muito esforço. A gente dois são muito bons. Relançar. Graças a Deus. Obrigado aí pelo merchan. Vou usar esse corte. Não vale a pena. Para vender meu livro. Mas assim, uma bênção, Bitum. Você, Paulo Júnior, e tantos irmãos o Carlinhos Queiroz, cara, o Capelete, o Hernandes. Eu lembro daquele encontro de Araçatuba. É um time bom. E por mais que as pessoas não acreditem, eu sou tímido, né? Eu ficava de longe, assim. E eu lembro um dia que vocês sentaram para comer um lanche, fizeram uma mesa comprida, o Thiago Almeida, né? O Alfredo, O Alfredo, que infelizmente até faleceu, né? Eu tive lá outras vezes em Araçatuba, grande amigo Eliseu, o filho do Alfredo. E aí eu ficava olhando aquela mesa e falava assim, será que um dia eu vou sentar com esses caras? Aquela coisa de jovem, assim, e eu mó timidão, assim, que se me chamasse eu falava, não. E hoje, pela graça de Deus, estamos aqui. E foi super simples, né? Lembra? Demais. Tudo assim, mal preparado, sentando à mesa ali. Mesa do começo ao fim. E é justamente isso, eu queria introduzir. Não sei se você quer falar mais alguma coisa da Manaim, do seu ministério. Não, eu creio que é isso mesmo. Do Mackenzie, como é que é? Que mistério que é um pentecostal ser um dos líderes do doutorado do Mackenzie? Eu entrei no Mackenzie como professor de graduação no Direito, né? E fiquei 12 anos. E aí, na época, o chanceler me chamou para que eu
estava formando a teologia, né? Sim. E aí, começando a teologia no Mackenzie, me chamou e depois chamou para pós-graduação. E aí hoje eu sou professor do CEFT, que é Centro de Educação, Filosofia e Teologia, lá do Mackenzie. Então leciono tanto na pedagogia, filosofia e teologia, né? Com matérias ligadas às áreas das ciências sociais e da teologia, né? Em específico sociologia. O meu doutorado é em ciências sociais, né? E teologia eu estudo, sou graduado, pós-graduado em teologia, mas é mais um caminho paralelo, vamos dizer assim, né? Sim, sim. São essas duas ciências que me acompanham, ou eu as acompanho. Até hoje eu não sei como é que é isso, mas é o que eu trabalho lá no Mackenzie. É humanas. É humanas. Eu tô com um texto aqui, quando a gente conseguiu agendar esse encontro, me veio um texto que é muito leio, assim, que é Mateus 9, e eu queria conversar com você a partir desse texto. Mateus capítulo 9, versículo 35, que na versão que a gente está lendo na Transformadora, diz assim: Jesus andava por todas as cidades e povoados da região, ensinando as sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, porque estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Disse Jesus aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita e peçam que envie mais trabalhadores para seus campos. Por que, Bitum, que me vem isso à mente? Cara, há um esforço de muitos, que a gente vai falar um pouco aqui até de Lausanne, mas que completa esse ano 50 anos, lá do primeiro grande encontro, mas há um esforço de reconectar o que para mim, na minha juventude, essencialmente na minha adolescência, me parece desassociável, que é o anúncio e o cuidado, o curar e o anunciar, assim, desde lá de Lucas, quando Jesus lê: o Espírito está sobre mim, ele me ungiu para. Então há uma conexão entre o anúncio das boas novas, que é o que a gente crê mesmo, mas ele está totalmente ligado com o cuidado do ser humano. Então eu tenho isso muito forte comigo, nem foi por conta do seminário, foi mais por conta da leitura. Eu me converti lendo os evangelhos, minha conversão está muito atrelada a isso, e de repente eu percebi no universo evangélico, que era um tanto quanto desconhecido, assim, o gospel, assim, era um pouco desconhecido, muito desconhecido da minha parte, da minha família. A gente era aquele cristão comunidade, assim, não tinha ideia dessa ideia, essa coisa de multidões, aquela parada toda. Então, assim, quando eu li Mateus e outros textos bíblicos, para mim estava claro que o evangelho está para o ser humano e para o ser humano todo. Depois eu descobri que alguém falava isso de uma forma mais bonita do que eu. Então, quando você lê esse texto, por exemplo, você acompanhou um pouco da leitura aí, o que surge, assim? O que surge no teu coração, na sua mente, nas suas experiências? Mas como que esse texto continua reverberando no teu coração? E quais são as crises que você aponta por ver ao longo dos anos esse distanciamento de duas coisas que parecem ser uníssas? Eu vou tentar falar uma coisa, vamos ver se eu consigo me explicar. E cada vez eu tenho tido mais misericórdia, né? Quando os missionários chegaram no século XIX aqui, nós tivemos lá no século XVI, mas a presença rápido, mais forte que é o protestantismo, chamado protestantismo de missão. Quando ele vem aqui com os missionários para plantar mesmo, né, igrejas e propagar o evangelho. E a gente, ligando ao que você está falando, eles pensavam, ou eles tinham uma cosmovisão, ou eles tinham uma visão de mundo daquela época, daquele momento, de como eles enxergavam. Então tudo que eles enxergavam naquele momento era o que era possível enxergar, né? Não podiam nem enxergar mais, nem enxergar menos. Retrocedendo um pouco, é como Paulo falando da questão da escravidão. Eu tenho que enxergar Paulo naquele momento, com a visão dele, etc. Eu tenho que enxergar os missionários com a visão. Então eles chegaram com a visão, ligados principalmente à plantação de igrejas, e principalmente os presbiterianos, metodistas, batistas egressos da Reforma, ao lado de uma igreja, uma escola.
Então era a ênfase na educação, que era uma ênfase da reforma protestante, né? O próprio O Calvino... início da escola dominical, muito atrelado ao ensino da leitura. Exatamente, exatamente. Porque na reforma já você tem... A escola pública é uma defesa, é uma iniciativa dos reformados, onde eles entendiam que todos deveriam ter escola. E é óbvio, por que eles entendiam assim? Porque nós somos a religião do livro. Não adianta eu falar de Jesus e pedir para ele ler a Bíblia e dizer eu sou analfabeto. Eu não sei ler a Bíblia. Você vê vários relatos, testemunhos de senhores e senhoras que aprenderam a ler lendo a Bíblia. Por quê? É a religião do livro, é claro que nós temos que investir na educação para essa pessoa ser alfabetizada. A partir de que ela é alfabetizada, ela pode ler o texto, ela pode ter acesso às escrituras, e tendo acesso às escrituras, ela vai ter crescimento, etc. Vai ser uma das pregadoras, pregadores, etc. Então, esse é o contexto que eles estavam vendo. Porém, quando que você tem Lausanne, e já começa um pouco antes, talvez década de 50 e 60, onde que eles estão olhando duas grandes guerras. Você tem no final do século XIX, início do século XX, você tem a questão do secularismo sendo cada vez mais aprofundado, o secularismo no conceito básico, que é um afastamento, um movimento da religião para a periferia da sociedade. Então você começa uma preocupação do pós-guerra, principalmente a segunda de 39 a 45, onde você tem um mundo desencantado, como diria o Max Weber, né? Um mundo que olha e diz a Belle Époque, o iluminismo, a modernidade não trouxe aquilo que a gente imaginava. Porque tanto a primeira guerra em 14 quanto a de 39 foram extremamente cruentas. A perseguição aos judeus, os confrontos, as batalhas, era um negócio horroroso. E aí o mundo olha e diz, espera aí, tem um monte de gente aqui desamparada, o homem não é isso tudo, aquela questão, aquela visão do homem racional, um homem bom também, eles tiveram que parar para pensar. Depois de tudo que presenciaram. Depois de tudo que, principalmente a Europa, que foi palco, né? E aí eles olharam e disseram, acho que nós nos enganamos, nos perdemos em alguma coisa aí. Então começa a olhar para o homem de uma outra maneira, fora o que você tem de resquício, respaldo, o que ficou depois dessa guerra, além da desilusão, você tem um mundo desencantado. E eu acho que aí começa a se pensar no Evangelho, que Evangelho, como ele chega lá na ponta, como ele vai transformar, e havia nessa tensão. Nós pregamos o Evangelho muda, ou o Evangelho, como você está falando, ele vai e muda o homem, muda a cultura, muda o bairro, muda a cidade. Isso é uma tensão que vinha vindo desde a década de 50, 60, essa tensão. É claro que venceu a ideia de quem vamos mudar o homem, evangelizar, ele mudando, muda a sociedade. Mas a gente percebeu que isso não aconteceu. A história registra que mudou-se o homem, e você vê hoje no Brasil, né, isso é muito claro, você tem aí quase os protestantes chegando perto de porcentagem dos católicos, mas você vê pouca mudança. Se for em termos de cristãos, você tem uma massa, assim, quase 70, sei lá. Exatamente. Cristãos, só 2010, que é o último censo, eram 65% católicos. Aí você tinha mais 30 e poucos por cento de protestantes. Então você tem quase 90% de cristãos. Ok, o Brasil deixou de ser menos corrupto. Aliás, a colonização foi feita por cristãos, né? Eles traziam nas naus um padre, um jesuíta. E que veio trazendo educação, veio trazendo as boas novas do Evangelho para os índios, e veio também nos porões trazendo os escravos. Escravos que eram comercializados por uma nação protestante, a Inglaterra. Então você percebe que a visão, o que eles enxergavam de mundo ali, não conseguia alterar, não conseguia mudar. E quando veio para o Brasil, a mesma coisa. Então nós fomos colonizados por cristãos. Católicos, não tem... não, tá, tudo bem, agora com os protestantes nós mudamos o que exatamente? A política agora ela se torna menos corrupta, mais ética, voltando, debruçando os olhos para uma justiça social.
Eu não sei, eu acho que não acontece isso. Uhum. Então, isso tudo levou o movimento, principalmente de Lausanne, ou eclodiu em Lausanne, olhando e dizendo, nós somos o homem todo, como você falou, bem falou. Uma visão de um evangelho holístico, que ele leva a palavra, as boas novas, mas leva o pão, como você leu também, né, em Mateus 9. Então ele tem que ir todo. Jesus foi andando, levando as boas novas, mas alimentando. Voltamos ao livro, né, que se organizou. Então, do milagre dos pães e dos peixes. Então, olha, eu levo o evangelho, mas também. E aí ressuscita, né, Tiago. Carta de Tiago. Então, olha, se você vê o teu irmão passando. Tá, você agora tem o evangelho, agora se vira. Não dá. Então, eu creio que isso tudo, né, que vem à mente, para fazer uma leitura do todo. Porque o tempo todo a gente particulariza, né? A gente tem dificuldade de olhar o todo. Que eu estava lendo esses dias o Leslie Newbegin, né? E eu tenho me encantado com o Leslie, e ele vai falando isso, ele vai contrapondo a particularidade e a universalidade. Ele diz, nós não podemos perder de vista em nenhum momento que nós não somos ele chama de mônadas, né? Nós não somos mônadas, indivíduo, substância, né? Essa palavra filosófica, a substância. Mas nós estamos fazendo parte de um todo. Então tem toda uma história que o Michael Gorin também vai trabalhar, né? Essa história do todo. Nós não podemos perder que nós fazemos parte de um projeto muito maior, infinitamente maior, né? Então não é só uma questão aqui da minha família ou da minha sociedade. Eu estou vendo todo, o mover do Espírito em todo o cosmos, e não na minha particularidade. E isso é terrível quando você tem a ascensão do iluminismo, do individualismo, né? E aí cada vez mais tem um livro do Louis Dumont, que é um francês, chamado Individualismo, e de alguma maneira ele trabalha como a religião também aceituou esse individualismo, né? Onde que eu olho para mim, são os meus sentimentos, que é a barreira do self, né? Então você tinha preocupações fora. Você tinha na sociedade tradicional uma preocupação com a comunidade. Sim. Mas depois isso foi individualizando, principalmente com a privatização da religião. A religião ficou privatizada. Então a religião é foro íntimo. Ela não é mais a religião da minha família. Não é comum, né? E ela se tornou uma escolha. Se você vê o censo do IBGE, qual a sua opção religiosa? Então agora eu faço uma opção, eu faço uma escolha. A religião não é mais a religião de Estado, não é a religião da família, a religião agora é privada. Eu faço isso, eu escolho minha religião. E isso tem trazido sérias consequências, né? Por um lado é bom, claro que é. Mas por outro você privatiza e diz, olha, religião e futebol não se discute. Religião, política e futebol, como assim religião não se discute? Nós estamos falando de vida eterna, nós estamos falando de mudança da sociedade. Então, se entrar a maioria dos muçulmanos, ou entrar a maioria dos cristãos, ou seja qual for a religião, como é que fica? Que essa discussão ainda está presente no Brasil. Onde a religião da maioria domina. Como a religião da maioria domina? Principalmente no cristão, isso para os cristãos é uma aberração. A maioria é cristão, a maioria serve, não domina. A gente não é a religião do domínio, não cabe esse exercício, né? Então, a mensagem é outra. E aí tem que rediscutir também. O evangelho não é o evangelho do domínio, mas é do serviço. É de fazer uma sociedade. Eu não me beneficio da sociedade, mas eu beneficio a sociedade. Aquela velha máxima, né? Não sei se você lembra, alguns que servem a igreja e alguns que servem-se da igreja. Então, alguns que vêm servem a igreja, servem a sociedade, e outros servem-se delas. Sim. E você acha que esse esforço, porque foi justamente um inglês que começa esse diálogo, propondo esse encontro com um norte-americano, que naquela altura de 74, eu acho que muita coisa surgiu desse texto, por isso que eu quis ler o Mateus 9, porque você tem um inglês pensando, depois de tudo que viu e viveu, e era até estranho o inglês encontrando com o americano naquela altura, né? Onde eles tinham tantas cismas, né? Mas aí você tem um inglês, que é o John Stott,
pensando que o evangelho estava para além, não apenas o anúncio que se faz do púlpito. Tem outros, né? Mas estou dizendo 74. E você tem, nesse mesmo momento, o Billy Graham com as suas cruzadas, inclusive no Brasil. Se eu não me engano, o Billy Graham pregou, se eu não me engano, 185 países. É uma coisa desse nível, assim, para mais, talvez. Então é um homem que, se fosse hoje, até dava para entender, mas naquele tempo é um marco histórico. Aí eles se encontram e eles vão propor um encontro com representantes de todas as nações. Então, fazer isso hoje, isso por carta, isso eu não faço ideia, Bitum. E esse negócio deu certo, e lá eles fazem uma série de leituras, uma série de composições, inclusive brasileiros estavam lá e fizeram a diferença, tanto que aqui no Brasil, em novembro, o Encontro Lausanne vai ser justamente da congregação que o Robson ele presidia ali, ele era o líder, né? Então, assim, o que você imagina que poderia sair desse encontro, assim, quando alguém pegasse esse convite? Cara, o John Stott e o Billy Graham vão sentar para fazer um diálogo que era quase impossível, porque hoje, com tanta informação, você já não consegue criar essa ponte, assim. O que você acha que Lausanne propôs ao mundo, e por que você acha que, eu estou enganado, mas por que você acha que o impacto no Brasil não foi tão, sei lá, significativo? A gente pegou muito mais a essência das cruzadas, até hoje se faz, e não estamos dizendo que não é para se fazer, mas aqui parece que Lausanne não aconteceu, que essa história do homem na sua inteireza não aconteceu, que qualquer conversa que beira o cuidado do ser humano, como Tiago, vamos falar de Tiago para não falar da gente, né? A religião pura e sem mácula é essa. Então ele não está dizendo pode ser essa, é essa. Cuidar do órfão e da viúva. Então, o que bate no seu coração? Lá, né? Sempre teve lá. Sempre teve lá. E se pegar os escritos de Tiago, tanto é que Lutero queria até tirar o Tiago da Bíblia, porque era confuso esse negócio de fé sem obras e era complicado. Mas assim, para você ensinar mais a gente aqui, quais foram os impactos de Lausanne no mundo naquele momento? Eu vi um texto do Marcondes, que é anglicano também, e falando do próprio Caio Fábio, depois no Brasil com a Vinde, que a gente conseguia pôr à mesa desses irmãos que tinham reflexões distintas, mas que havia um certo entendimento de unidade e de missão da igreja. Não era a missão da IPB, nem da Bethesda, nem da Manaim, era a missão da igreja. Então, não sei, assim, queria te ouvir, por que houve esse entendimento, houve esse encontro, mas no Brasil, eu acho que se a gente perguntar para cada 50 pastores de Lausanne, talvez 2, estou sendo generoso, eu ia falar 5, mas nunca, mas talvez 2 saibam o que é. Por que a gente não pode falar de Lausanne? Parece que a gente está remetendo a outra coisa que nem sequer está no texto, está nas pautas que foram tratadas ali. Não é uma pergunta simples, mas assim, eu acho que a gente tem que tratar Lausanne 84 como 74 como resultado e não como começo. Ele é resultado de uma série de outros congressos, né, que vinham vindo, concílios, etc. E não ia ser tratado necessariamente isso, mas quando o Padilha sobe e faz uma teologia diferente, uma teologia, impacta todo mundo lá. E creio que por providência divina, o John Stott, ele comprou o discurso, ele olhou e disse, esse irmão está certo. Então não ia ser tratado isso mesmo, a cabeça do Billy Graham. Eu não sei como ele viu isso, porque depois o movimento parece que se descolou e teve vida própria, independente. Então eram encontros que patrocinados pelo Billy Graham, em associação com outras missões, irmãos, etc. Mas ali, quando o Padilha entra, porque eles estão pensando, principalmente na América Latina, um outro paradigma. Porque até então,
você tinha um delay entre a teologia que vinha da Inglaterra e dos Estados Unidos e chegava no Brasil. O delay era muito grande, você não tinha internet do jeito que você tem hoje. Você não tinha pessoas que saíam do Brasil para estudar, ficar 4, 5 anos lá. É um outro Brasil, é um país católico. É um país de predominância católica. Brasil pós-imperial, quando a Constituição, né, quando inaugura a República, é que você começa a dissociar o Estado da Igreja. Então, no Brasil, até a Sônia Laranjeira tem um texto, Modernidade Tardia. O Brasil, a modernidade, ela chega depois dos outros países. A América Latina, ela tem um delay enorme. Então, quando você tem uma industrialização, Henry Ford, nos Estados Unidos, no começo do século XX, o Brasil chega nas décadas de 50 e 60 com o Juscelino Kubitschek. Então, são um atraso de 50 anos. Nós viemos ter carro que não era carroça com Collor, né? Fernando Collor, 89, 90. Quando ele começa a importar carro, porque produzia o carro lá fora e aquilo que estava saindo de linha lá fora vinha para cá. E aí também entra a Lausanne, que a teologia ela não cai do céu. Ela é fruto da terra aqui. Ela nasce num contexto. Ela não cai num terreno neutro, como muitos querem chegar, né? Eu sempre fico pensativo com esse negócio de cosmovisão. Não, nós vamos dar a cosmovisão bíblica. Você vai dar a cosmovisão bíblica daquilo que você entende de evangelho, né? Ninguém sai do zero. Você vem com uma cosmovisão, você já vem enquadrado, e aí você diz, não, agora nós vamos estudar a cosmovisão bíblica. Segundo quem exatamente? Você vai pegar da Bíblia e tirar, ou você já vem com uma leitura prévia? Você já vem com... Claro que eu venho com uma estrutura prévia, que antecede. Então, aí a gente precisa não deixar de ser ingênuo e dizer, olha, nós estamos aqui vendo o segundo. Por que eu estou dando essa volta? Porque quando chega no Brasil, nós já temos uma teologia institucionalizada. Nós já temos aqui toda uma infraestrutura, um imaginário coletivo de colônia, de catolicismo. Tanto que o neopentecostalismo, ele pega toda a estrutura religiosa do catolicismo. O neopentecostalismo ele não inaugura nada novo. É uma repágina, sabe? Exatamente. Se você pegar, por exemplo... Os fundamentos são... A estrutura da Universal do Reino de Deus, para dar alguns exemplos, a estrutura eclesiástica, como que é a divisão com episcopados, a hierarquia, é católica. Se você pegar a questão das 7 sextas-feiras, que lembra as novenas católicas, ao invés de ir para a Aparecida do Norte, você tem as caravanas para Israel. Você pega todo o imaginário católico e você traz algo protestante, vamos dizer assim, protestante, e ressignifica. Ao invés de você fazer as 9 sextas-feiras, você faz 7 sextas-feiras. Ao invés de você pegar água benta, você pega o óleo ungido. Ou a água na TV. Ao invés de você segurar um objeto de gesso, você segura a pedrinha de Davi. Por quê? Porque você já tem esse imaginário aqui. Você já tem. Isso aqui você só ressignifica e entra. Então, quando vem... E aí a sua pergunta, né? Por que no Brasil isso não acontece? Porque nós temos um imaginário aqui. E não é um imaginário como você tem na Europa que vem discutindo isso. O evangelho lá é muito antigo. O evangelho lá... nós não tivemos guerras entre católicos e protestantes como a Inglaterra teve. Nós não temos um berço protestante como os Pilgrims, quando saem fugidos da perseguição da Rainha Vitória e passam lá na Escócia e chegam aqui com uma dimensão de uma nova Inglaterra, terra dos homens livres, e aí berço protestante, etc, etc, etc. Não tem. Então o que nós temos é essa cultura, e para você fazer uma mudança cultural, são muitos anos, porque você tem toda essa infraestrutura do imaginário. É longo. Eu gosto do reverendo Nicodemos quando ele diz que nós somos protestantes de alma católica. O Brasil tem um protestantismo de alma católica. E nós temos alma católica.
seja do santo, seja... Nós temos. E não é porque os pentecostais erguem a mão para cima, isso não é católico. Porque eu era católico até os 8 anos, não levantava a mão. Eu vim aprender isso com o protestantismo, com o pentecostalismo, e não foi o catolicismo, né? Então, o pessoal, às vezes, eles confundem um pouco as coisas. Mas nós temos ainda enraizado essa alma católica, essa figura do pastor como a figura do padre. Então eu tiro a figura do padre e coloco, ressignifico e olho para o pastor como se fosse um padre. Um sacerdote mesmo. Da paróquia, com vestimenta, etc. Nós importamos os corais, o coral, canto coral, né, que é o coro. O coro não é brasileiro, nós não tínhamos, isso é uma cultura europeia. A toga é uma cultura europeia, não é a Palestina. É cultura europeia. Só que o púlpito no centro, os instrumentos, aqui é batuque, o que tinha aqui, escravo. E índio não toca um órgão. Então nós transportamos, né? Fizemos um transplante cultural. E aí implantamos. Então ser protestante é isso. Pronto, agora vem e diz, não, olha, nós precisamos repensar isso tudo. É muito tempo, leva, e é uma resistência. É que eu acho assim que não sei, é ignorância, por isso que é proposições o nome aqui, que eu só proponho, né? Quem tem certeza é o convidado. Mas assim, olhando a grosso que modo. Não sabe. Olhando a grosso modo, a impressão que eu tenho é que o Brasil massa foi evangelizado, falando não do catolicismo na tua progressão histórica, mas ele foi evangelizado numa mente mais americana. E quanto mais americano ele ficou menos reformado clássico. Porque quando você começou a falar aí no século XIX, para ser igreja tinha que ter uma escola, tinha que ensinar alguém a ler. As mulheres tinham aquele esquema da costura, seja o que for, as crianças aprendiam, o nascimento da escola dominical está atrelado ao ensino, à alfabetização de crianças, o horário da escola dominical está atrelado a isso, então era às 9 da manhã, porque as crianças estavam voltando a pé da missa, e aí você pegava as crianças para ensinar. Então, aí de repente, hoje, o evangelho não está mais ligado ao ensino, o evangelho não está mais ligado ao cuidado. O evangelho é essa transcendência. Então, porque você não tinha escola para suprir essa necessidade. Tá. Então, os protestantes entraram para suprir uma necessidade. Tanto que algumas missões que já estão no Brasil há anos, eu soube recentemente, eles estão repensando se os protestantes ainda têm que ter universidades. Por exemplo, você vê Harvard, que era protestante, ela deixa de ser protestante. Yale era protestante, deixou, porque eles entenderam que diz, olha, não é mais a necessidade permanentemente. Então entra de Mateus 9 que você está falando, qual seria hoje a necessidade, se a gente fosse pegar em cima de Mateus 9, qual seria a necessidade? Será que o Estado hoje não supra a necessidade da educação? Será que o Estado hoje não supra a necessidade em termos de universidade, escola básica? As escolas privadas não suprem? Precisa da igreja nessa área? Pode ser uma manutenção, mas são novas escolas, ou nós precisamos ter uma outra... Aí que eu penso, Daniel, e aí eu vou pensar junto aqui também. Eu acho que a gente precisaria reunir e dizer o que é que nós queremos hoje influenciar. Qual é a necessidade do Brasil hoje? Uhum. Talvez, eu vou chutar aqui e aí você fica com a bola. Precisaríamos de escolas políticas, de formar os nossos líderes políticos com uma formação sólida, robusta. Homens, mulheres que possam chegar à governança e que saibam, tem projeto político para o país. Uhum. Homens e mulheres que têm um projeto político para a nação, de 20, 40, 50 anos, e eles vão defender, vão influenciar para que isso altere, isso mude. Eu acho que é uma necessidade. Se eu pedisse para você qual líder político evangélico assim, de bate-pronto, você diz, olha, ele tem um projeto político para o país. Não é um projeto para 4 anos.
É um projeto de Projeto 50 de transformação anos. social, né? Projeto de transformação de mente. De transformação de país, olha, de política de Estado. Tenta, você é um cara instruído, você lê jornal, você acompanha o noticiário. Fala um político que você olha e diz, esse cara tem um projeto político. É. Eu tenho dificuldade. E nós temos uma bancada evangélica. Uma bancada evangélica. Então, quer dizer, qual é o projeto político dos protestantes ou da bancada evangélica? Tanto que a pauta hoje é pauta dos costumes, que entra dentro do que você começou a perguntar. Nós estamos querendo preocupados com os costumes. Mas e a política de Estado? O que a gente faz com a desigualdade social? Nós somos hoje a 8ª economia do mundo. O 8º país que mais produz no mundo. Cara, isso é uma loucura. E aí você tem uma miserabilidade assim absurda. Bom, qual é a pauta que os protestantes têm, a bancada evangélica, para acabar com essa desigualdade social? Ou não é problema nosso? Parece que a ocupação é mais em defesa dos costumes da congregação, do rito. E qual que é outra pauta que você tem os evangélicos, assim, a maioria? Na telecomunicação. Para rádio, concessão de rádio, concessão de televisão. Sempre uma política de massa e que não transforma necessariamente. Então, essa é a nossa cultura, essa é a nossa cara aqui. Quando eu digo a nossa, de um lato senso, né? Mas como que a gente muda com... Será que é isso? Não, eu realmente fico assim, nessa leitura, imaginando e tentando ler a história, por isso que eu puxei Lausanne, tentando entender a possibilidade do diálogo da igreja como... não como quem controla as massas, ou quem diz o que se faz, o que não se faz, o que se pode, o que não se pode, mas... Porque quando eu leio Jesus, assim, aquele texto que a multidão pega Jesus para fazer ele rei à força, aquele texto é engraçado, assim, porque ele desaparece, né? É uma coisa meio mística, né? Alguns defendem que ele literalmente desapareceu o seu corpo mesmo, ele transportou para outro lugar, porque me parece que ele não tinha a ideia de que para levar a transformação real do ser humano, você precisaria ocupar as cadeiras de poder. Então, posso estar falando besteira, mas quando eu leio Jesus e quando eu vejo os discípulos preocupados, quem vai sentar de um lado, que dia que ele assume, que dia que ele vira essa mesa, que dia que tal, e Jesus como quem... Não, peraí. É justamente o texto que você fala. É justamente na virada da ceia que Jesus vai começar a servir os irmãos e ele vai começar a lavar os pés, e aí ele coloca aquela frase ícone, né? Maior é o que serve, né? Então eu entre vocês sou o que serve. E a partir dali parece que a batalha é o serviço, não só a humildade, mas é se colocar uma disposição de servo, por isso que Jesus chama eles assim, né? Então eu quero que vocês sejam como eu fiz. E nesse texto de João 13, embaralhando tudo aqui, Jesus fala assim, assim como eu fiz, façais vós também. E ali tem um imperativo mesmo, né? Não é um lance assim, quando der, vê se... E aí parece que a igreja de Jerusalém até vive uma certa crise, no sentido de não confundir a massa com o serviço, aí vai lá o diaconato, vamos instituir homens. Então, a leitura reformada clássica tem essa proposição que você falou. Então, mesmo os americanos, Harvard, tantas universidades, os ingleses, o Calvino, em algum momento você foi falar do Calvino, eu te interrompi aí, mas o Calvino em Genebra, John Wesley. Então, assim, parecia que existia aquela frase célebre, né, de John Wesley, minha paróquia é o mundo, e ele não estava tão interessado nisso. É isso que eu penso, Bitum, assim, parece que nós nos ocupamos como pastores, e você ainda transita no meio universitário, em fazer um rito de manutenção eclesiástica e religiosa, e não há entre nós mais a conversa simples de
quão profundo é o Evangelho, qual é a afetação que o Evangelho no Espírito de Deus fez em mim para que eu passasse a ser um agente de transformação social. Porque quando se fala social, subentende-se várias outras coisas, menos o que é o sócio, é o comum, né? Eu sou um agente de transformação porque eu li Jesus e ele é um agente de transformação. Tem ninguém que andou com Jesus e não saiu melhor, só os que não quiseram. Então, e aqui parece que a nossa escola é mais para salvar as almas e tirá-las do que a gente chega a cometer atrocidades, como por exemplo, eu frequentei um ambiente que tinha um projeto social, né? Sempre que fala social é para pobre, né? Nunca é social para rico. É estranho, né? Mas tinha um projeto social e esse projeto tinha pão, só que só podia participar da mesa do pão as crianças que entrassem para a escola dominical. Só que era num bairro muito limitado ali e tal. Em determinado momento, fiz só esse questionamento, mas por que não a gente alimenta as crianças antes, que é o básico da escola? Porque se eles estiverem bem alimentados, até fisicamente eles terão mais consciência para ouvir o que está sendo dito. Não, porque mais o importante e não estou dizendo que não é. Jesus falou, eu sou o pão do céu, então quem comer de mim depois da multiplicação. Mas parece que para Jesus está ali. São as duas coisas. Então, por isso que eu quis falar com você sobre isso, porque há uma tensão no meu coração, porque se eu falo de uma coisa, eu sou uma coisa. Se eu falo de outra, eu sou de outra. E eu só queria poder falar do Evangelho que propõe tudo para todos. Não é para você ou para mim, é para todo ser humano. É por isso que Jesus é para todos. E aí a frase célebre lá da própria de Lausanne, que depois chegou aqui para nós, essa ideia do evangelho todo, para todos os homens, para o homem todo. Então eu não olho mais o Bitum a partir das suas fragmentações. Eu olho para o Bitum como um ser humano e entendo que Jesus se ofereceu por ele e que o evangelho tem que propor algo para que ele viva bem e que ele seja, pelo menos possa sentir gosto do céu, pelo menos almeje, vislumbre movimentos da eternidade aqui. Então assim, não sei, é um anseio de um cara que ainda é novo e vai tentando e vai falando da transformação que o evangelho pode e deve fazer em todo o ser humano, inclusive naqueles que estão bem resolvidos financeiramente e precisam pensar no impacto do evangelho para eles. Mas aqui parece que não. Converteu, batizou, foi para o céu, agora cuida do teu terreno do céu, dá a oferta aqui, compra lá em parcelas o seu terreno do Alphaville Eterno, você vai ser vizinho de Paulo, vai morar no mesmo condomínio de Davi e esquece tudo que está acontecendo aqui. Você respondeu no seu começo. Você respondeu. Quando você trabalha a questão das relações de poder. E a minha ideia é que, se você pegar Êxodo 1, quando o povo de Israel está no Egito, e qual é a preocupação do faraó? Ele está dizendo que esse povo vai crescer, eles vão pegar o poder. Eles vão pegar o poder. Se eles quiserem, eles vão ser maioria, eles vão ser maioria. Então o faraó está preocupado com o poder, mesmo que aquele povo seja escravo, ele está preocupado e a resolução é: mata os homens porque eles vão ter poder de reação. Depois de milênios, você vai ver os sacerdotes de Israel, e quando Jesus começa a ter popularidade, eles vão ter a mesma fala que Faraó. Eles dizem assim: olha, se essa seita crescer, se Jesus de Nazaré for popular, ele vai tirar a gente do nosso lugar, porque eles estavam junto ao imperador, ao Império Romano. Se eles crescerem, essa seita vai tirar a gente, vai tirar o nosso poder. Então aquele povo que milênios atrás ele foi oprimido, e Faraó, símbolo da escravidão, do demônio, do mal, da opressão,
Eles fazem o mesmo jogo, eles pensam da mesma forma, eles têm a mesma visão que Faraó, só que agora eles estão no poder. Então todas as vezes que ele sobe no poder, ele oprime os de baixo. E a missão de Israel, assim como a missão da igreja, é o contrário. Quando Jesus vem à Terra, ele não vem demonstrar o quão poderoso ele é. Ele está vendo, vocês me obedecem ou o pau vai comer. Pelo contrário, ele serve, que foi o texto que você falou. Olha, Israel está sendo oprimido, eu vou libertar o meu povo. A missão é a libertação do povo. Êxodo 12, a Páscoa. Vocês vão embora. E você vai ver no Novo Testamento, aquele povo que foi oprimido, teve os seus pais oprimidos, agora eles sobem ao poder, eles têm que fazer o que você falou, preservar o poder. Seja Jesus, seja um profeta. E aí a história é, Israel matava os seus profetas. Os profetas que subirem, não tenha dúvida que a religião vai querer matar. Eu vi isso com os meus próprios Jesus olhos. a mesma coisa, Jerusalém, Jerusalém, né? Por que matais os teus profetas? Quantas vezes eu quis te aninhar, como a galinha junto seus pintinhos. Deus chora, né? Exatamente. E aí eu fui testemunha de quando começa, que é o teu lamento, que é o meu lamento, o tempo todo colocando rótulos, né? Qualquer palavra que você fala, ele já te rotula e diz, você é isso. Já era. Rotular você é isso. Rotular você é isso. O tempo todo você diz, olha, eu estou querendo discutir sem você me rotular, se eu sou lulista ou bolsonarista. É cansativo. É cansativo. Então, mas ficou um jogo polarizado, binário, que, no meu entender, facilita um terceiro grupo. Ele facilita aqueles que estão no poder. Então, esse jogo polarizado, binário, bem e mal, esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, ele está facilitando um grupo que não aparece. Um grupo que quer continuar dominando, e estão continuando dominando. Enquanto isso, o povo, os mortais ficam brigando se você é A ou você é B, se você é esquerda ou você é direita. Então você vê grandes grupos poderosos que não se manifestaram, federações poderosíssimas no país que não disseram se eram esquerda, direita, Lula ou Bolsonaro, não falaram. Mas vocês sempre se manifestam porque vocês estão quietos agora. Por que vocês não estão falando nada? Por quê? Relação de poder. Infelizmente, o que eu estou conseguindo enxergar, se eu não tiver míope, é que a igreja está entrando nesse jogo perigoso, mundano, e que deveria entender que nós já temos uma pauta. E aí que eu acho que entra a Lausanne, a missão integral. Olha, a pauta foi dada por Cristo. Nenhum dos partidos políticos, nenhuma ideologia política vai pautar a agenda da igreja. De nenhum dos lados. De nenhum dos lados. Olha, nós vamos atuar na sociedade, mas com as pautas previamente dadas pelo Evangelho. E Jesus deu as pautas. Quer dizer, é o serviço, é a alimentação dos pobres, é o cuidado da viúva, é o cuidado do estrangeiro. A pauta está dada. Eu não vou entrar numa briga. E aqueles que Deus levantar, como levantou Daniel ou o próprio Neemias, para estar junto à corte, ao palácio, vai, meu irmão, vai, que nós vamos estar orando, apoiando. Deus levantou você para isso. Mas eu não vou entrar lá para defender a minha igreja, ou defender uma pauta moralista dos costumes. Não, eu vou defender causas sociais. Os costumes até vão passar por isso, mas se transformar a dignidade, né, da Imago Dei. Porque tem gente que acha que Jesus introduziu esse assunto e leu muito mal lido a própria cosmovisão, vamos dizer assim, que Deus está apresentando para o seu povo, como por exemplo, quando Deus introduz o acolhimento do estrangeiro, quando Deus introduz a lei da rebusca, porque tem gente que olha e fala assim, não dá, o Antigo Testamento é mau e o Novo é muito bom. Eu falo assim, cara, eu chamo de escândalo da graça, né? Eu acho que a lei no tempo de Moisés
de acolhimento, de cuidado em relação até a mulher, o estrangeiro e a rebusca para deixar para o que vem do caminho. Isso eram coisas que eu não sei se outra cultura havia pensado sobre isso. Então Deus fala assim: se chegar o estrangeiro entre o meio de vocês, vamos lá, acolhe, depois o trata, e isso é uma verdadeira libertação. Então Jerusalém não era a princípio não era um projeto de domínio, era um projeto de serviço, né? E quando você lê lá no fim de tudo essa ideia da árvore que está no meio e é um lugar e ela alimenta todas as nações e todo mundo vai para esse lugar comer desse fruto, e Israel, Jerusalém é o centro do mundo conhecido, né, daquele tempo, e as pessoas convergiam para o centro do mundo. Parece que Jesus queria, Deus, né, queria através do povo de Israel ensinar todas as nações um jeito certo, vamos dizer assim, de viver, e de repente isso vira um projeto de poder, porque tem gente... Você tem vê, gente, você cai lá, né? você cai no mesmo lugar. Bate, você cai no mesmo lugar. Eu fico imaginando quando Deus ouviu do povo que eles queriam um rei, sabe? O quanto que isso era escandaloso para Deus, assim, como vocês já... Eu tenho comunicado a vocês, então, mas nós queremos um rei, nós queremos um templo, mas você já tem, eu sonhei com o tabernáculo, ele é tão simples, ele é tão pequeno, ele é móvel, não, mas a gente quer. Então, aí quando vem Jesus, e ele escancara isso, porque ele diz: vocês leram assim, e eu leio assim, as pessoas acham que Jesus está inventando. Eu acho assim, pra gente caminhando pro fim, eu acho que quando Jesus vem, esse momento que a gente chama de intertestamentário lá, foi tão corrompido por essa leitura política que as pessoas já não liam mais a Torá com os olhos que a Torá precisava ser lida. E a minha leitura, quando Jesus diz: ouviram o que foram dito, eu porém vos digo, é como tipo assim: vocês estão ouvindo o que foi dito, eu vou dizer o que sempre tinha que ser dito. Então assim, eu não estou introduzindo algo, estou certo, estou viajando muito. Não, deixa eu pegar essa ideia, vamos trazer para a nossa realidade. O Brasil ficou quase 380 anos, 388 anos, ele ficou numa relação de metrópole e colônia. Sim, o que acontecia em Portugal, aqui a colônia reproduzia. E eu tenho pensado que nós só mudamos o eixo. Ao invés da gente reproduzir o que acontece na metrópole, Portugal, nós hoje, em termos de evangelho, temos essa estrutura de pensamento, e mudamos o norte aqui para a América do Norte. Então, o que acontece lá, a colônia aqui reproduz. A estrutura, a macroestrutura é a mesma. A estrutura de pensamento metrópole e colônia continua a mesma. Então, quando a gente pensa em teologia, quando a gente pensa em culto, quando a gente pensa em liturgia, quando a gente pensa em música, nós olhamos para a metrópole, não para a Bíblia. Nós olhamos para a metrópole e diz: qual que é o seminário que está bombando agora na metrópole? Quem é o pregador que está bombando na metrópole? Quem é o culto? É a Bethany? É a Fellowship? Não sei o quê. Qual que é que está bombando? É o Calvin Seminary? É o que está bombando lá? É o Paul Washer ou é o Sproul? E a gente continua bebendo da metrópole. E a gente não vê a colônia como uma graça que Deus deu de autonomia. Não, eu não estou falando que nós vamos reinventar o evangelho, longe disso. Mas é a nossa leitura, né? Vamos beber inglês, a teologia, eu creio que pode ser bebida com várias fontes, etc. Mas que é Lausanne, quando o Padilha começa a pensar numa teologia aqui, uma teologia a partir da América Latina. Mas agora nós precisamos mudar a estrutura de pensamento. Até hoje, você vê que, não sei se você está acompanhando a migração de líderes aqui do Brasil e indo para a metrópole. Né? Então, as grandes igrejas, aqui os líderes das grandes igrejas, eles fazem essa rota indo para a metrópole, e eles veem o que a metrópole está fazendo e eles trazem para a colônia.
mas geralmente eles têm casa na metrópole, eles têm dinheiro na metrópole, eles têm interações na metrópole. E aí, vários líderes eu tenho acompanhado, e aí eu fico imaginando, eles não conseguiram se desvencilhar dessa estrutura metrópole-colônia. Para eles, a república ainda não foi proclamada. Essa cena é simpática. O Paulo Júnior usa mais a expressão escravo mesmo. Não consegue se ter uma mente E eles jamais vão ser liberta. príncipes lá. Nunca. Eles jamais vão ser príncipes. Você pode ver, nós temos o caso antigo do Juan Carlos Ortiz, que escreveu o Discípulo. Ele estava na Argentina, crescendo, essa visão de discipulado. Ele vai para os Estados Unidos, você não ouve mais. Eu perguntei recentemente para um amigo dele, se ele está lá, tal, mas ele vem de vez em quando aqui. Mas você não ouve mais. Parece que ele desaparece. É um jeito simpático de silenciar, né? E você traz, né, e você tem que levar para a metrópole, você tem que fagocitar, né, todo o movimento bom. Ou, se você olhar no Brasil, você tira cantores, pregadores da periferia e joga eles para o centro. Sempre. Esse movimento é o da Janice Pillman, que é o mito da marginalização, né? Onde ela vai trabalhar essa questão da marginalização, e aí você vai tirando esses que aparecem. Os que são da congregação vão para sede. Exato, como jogador de futebol, né? O cara é bom na periferia, aí você traz ele para o centro para jogar num grande clube. Ele jogava lá no Associação dos Moradores da Vila em Ocuné. Aí você tira para ele jogar aqui agora. E é o sonho dele. É o sonho dele. Participar do centro. Sim. Eu não quero ficar à margem. Mesmo que ele saiba que ele nunca vai ser capitão, né? Tipo Mas assim, ele endireita a vida. Ele conquista, né? Ele jamais vai mudar o futebol. Mas ele tem que se enquadrar dentro da estrutura. Porque tem alguém mandando nesse negócio. Ele não vai mudar a estrutura. Ele só vai, de alguma maneira, acrescentar. De alguma maneira, ele vai jogar mais lenha numa fogueira que já está ardendo. Nós não temos muito tempo, mas senão a gente poderia conversar um pouco dessa rota da exclusão, né? Da migração da exclusão, que a gente precisa pensar melhor. Quando você, de alguma maneira, ajuda alguém que é excluído, e ele é excluído porque ele está dentro de um sistema de exclusão, aí você tira o excluído, você dá estudo, moradia junta, aí ele entra no sistema que é excludente. Ele acende, ele é excludente, e esse sistema continua produzindo mais excluídos. Mas aí você produz aqui para tirar o excluído, para trazer para cá, para quê? Para produzir mais excluído. É enxugar o tempo todo a cozinha com a torneira aberta. Então você tira ele da exclusão para ele trabalhar num grande banco, para ele trabalhar numa grande multinacional, que é um sistema excludente. Isso nunca vai acabar. Sabe o que você está falando? Sabe de quem que eu lembrei? Do Gadareno. Quando Jesus fala para ele assim: volta para tua casa e conta aos teus. Ele queria ser do time de Jesus, né? Parece que a ideia de Jesus era mais ampla. A mulher samaritana de João 4, samaritana. Ela vai e fala do que Jesus falou. Né? Interessante que tanto o Gadareno quanto a mulher samaritana, Jesus manda eles de volta. Sim. E eu fiquei pensando, qual que é a mensagem que eles pregam? Qual a mensagem? Do que evangelho que eles estão falando? Não deu tempo de Jesus discipular. O que eles falam de uma experiência transformadora, que eu acho que nós nos afastamos. Eu encontrei aquele nós nos afastamos. Eu acho que eu porque se Jesus, um mestre, disse, você pode ir lá e falar, autorizou, nós não autorizamos. Primeiro você vem aqui, nós vamos discipular você, nós vamos dizer o que é evangelho, nós vamos falar sobre as doutrinas, nós vamos dizer catequizar. Tudo. Nós catequizamos e diz, agora você vai e reproduz tudo que nós falamos. Jesus faz o contrário, você teve uma experiência comigo. Pode ir e falar do que aconteceu quando você andou comigo, quando você me encontrou, que você viu. Nós não dizemos, o cara não tem experiência. Ele não está tendo. Nós pegamos essa experiência e sufocamos essa experiência. Agora você vai reproduzir o que nós falamos. Mas pega lá, tanto a mulher de Gadara, João 4, quanto que o Gadareno, ele diz exatamente isso. Vai falar para eles. E aqueles que viram, eles começam a pregar, e eles dizem assim no texto, é muito interessante. Nós seguimos a Jesus não mais pelo que você falou, sim, mas pelo que agora nós estamos testemunhando. Nós também estamos tendo experiência com ele.
Não é que você, o primeiro você levou, mas agora a gente veio para ter a experiência com ele. E nós estamos perdendo a experiência com Cristo. Uma experiência de vivência. Por isso que o nosso testemunho hoje é um testemunho que ele está muito mais ligado a um testemunho financeiro, de um empreendedorismo, do que propriamente uma experiência de transformação. Então, olha, eu conheci Jesus, hoje eu tenho 2 carros, tenho apartamento e tal, mas o que Jesus fez na sua vida? No que ele transformou o seu caráter? Do que você fala da sua experiência com ele? Então, eu era desempregado, agora eu estou empregado. Não, eu vou repetir a pergunta. Quer que eu desenhe? O que ele mudou em você? Olha, agora eu comprei uma casa nova. Pelo amor de Deus! Olha, agora eu estou assinando o carnê X, agora eu dei o dízimo, fiz o culto das 7 fogueiras, ou qualquer outra coisa do tipo. Entrei para essa igreja e minha vida mudou. Mudou no quê? Então as métricas são métricas de empreendedorismo, de coach ou de qualquer coisa do tipo. Mas não de experiência de que eu era cego, agora vejo, eu era leproso, mas agora aquele que me curou. O que Paulo fala para Timóteo, que você viu e ouviu de mim, né? É uma experiência real. Uma experiência real. Transformadora. Escrevendo a partir da prisão. E não tem tanta ascendência nem transcendência nessa vida de Paulo, né? Quem é que quer? Eu sempre penso ele até nesse fala texto, isso, né? Ele vai dizendo os nomes, me abandonou. Ele está falando, vale a pena. Vale a pena o quê? Ser escoteado, estar na prisão. Isso não é chamativo. Atrai quem? Cara, você está falando para eu deixar tudo, sofrer, não ter onde dormir, não ter onde... É isso que você está me propondo? Você é meu amigo ou meu inimigo? Você quer meu bem ou o quê? Que aventura doida é essa? Mas Paulo pode dizer também, não a Timóteo, mas aos Filipenses ele vai dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, isso é o transcendente do Evangelho. Essa é a transformação. Então ele não conquistou como quem transcende socialmente, né, o que a gente está falando aqui, mas ele foi transformado ao ponto de saber viver com tudo e com nada. Então, assim, ele foi profundamente afetado pela mensagem do Evangelho, né? As circunstâncias não ditam a felicidade. Não. Tanto que ele canta na prisão, né? E aí o carcereiro vai lá e fala, eu vou me matar, né? Aí ele fala assim, mas você vai se matar? E aí, né? Então, mas como é um milagre para você nesse texto, né? Que Paulo acaba de expulsar um demônio, por isso ele é preso com Silas. Aí eles são açoitados e colocados no cárcere interior. Sim. As cadeias quebram. Sim. Uma cabeça de escravo, de preso, rapaz, é a grande hora da minha liberdade. Agora é a hora de eu ir embora. Agora, esse é o milagre. Eu estava preso e agora as cadeias quebraram, houve o estrondo. Não é. Aí o carcereiro está lá, vai se matar e diz, não precisa. Não precisa se matar. É como se ele dissesse, a vida, né? E aí vai, mas ainda não é o maior milagre para mim. Porque depois esse carcereiro põe Paulo aqui no joelho e começa a lavar as feridas. Sim. Lavar as feridas. Quem que abriu aquelas feridas? O carcereiro. A mesma mão que bateu é a mesma mão que está curando. Mas ainda não é para mim o maior milagre. Para mim o maior milagre é Paulo se permitir ser curado por quem o feriu. Para mim esse é o maior milagre. Permitir ser lavado. Pensa no casamento, num amigo que te feriu, que te machucou, e Deus diz assim, vira as costas para ele de novo. Que jeito. Esse cara me enfiou o punhal. Ele não só enfiou o punhal, como ele torceu o punhal. Ele me bateu, ele me pôs dormir no tronco. E aí Deus diz... Quem não garante que o carcereiro não ia enfiar uma espada? Vira as costas para ele, porque a mão que te feriu é a mão que vai curar. Não, Deus, use qualquer um, menos ele. Para mim isso é milagre. Eu não imagino o que é isso. Eu não sei como Paulo deu as costas. Eu não sei como Paulo vai na casa dele. Eu não sei se eu iria na casa dele. Cara, eu te perdoo, tá tudo certo. Mas não me chama para aceitar a mesa com você. Como assim, Paulo? Vamos na minha casa? Não.
O Paulo ainda batiza ele e a família. Eu te perdoo, eu aceito que você me cure, mas sentar à mesa com você, é que eu estou vendo isso é um milagre. Na nossa caminhada, você conhece um pouco, homens, pastores, líderes olharem um para o outro e diz: eu vou permitir que você cure as minhas costas e eu vou sentar à mesa de novo com você. Milagre. Você sabe a dificuldade. Não, milagre. Sentar à mesa de novo, você quer que eu faça... Cara, você me feriu muito, você me machucou, isso eu sei. E Deus está falando para te curar. Agora eu entendi o que eu... Não me peço para explicar, isso eu não sei. É uma ótica muito... Não, cai cadeia, cai. Isso bom, qualquer anjo faz. Isso Deus faz. Né? Agora, você virar as costas para quem te feriu e sentar à mesa com ele, você tá louco. Você tá louco. No evangelicalismo não, popular, esquece, o carcereiro viraria empregado de Paulo. Esquece, eu me prostro diante da santidade de Deus. E Deus, eu não consigo, eu não imagino o que Paulo fez. Porque ele poderia ter fugido, Daniel. Ele e os outros, né? E qual que era o testemunho? Ele vai para frente da igreja e diz: Deus me libertou. E mais, mexeu com o homem de Deus, vai lá e você vê na prisão, o cara tá morto. Porque se Paulo foge, o cara morre. O homem de Deus, ele mexeu com o homem com ungido. Relação de poder. Ele mexeu com ungido tal, e espalharia. O carcereiro morreu, mexeu no ungido do Senhor. Que Paulo ainda volta para a prisão no outro dia, porque se Paulo sai, então tá louco, Paulo salvou louco, esse cara esquece. pelo menos 2 vezes, né? Daniel, esquece. Paulo ali para mim, Deus, Paulo, como que ele fez isso? Eu vou, por causa do meu horário aqui, eu vou aproveitar, porque aí eu tenho o que falar com você numa próxima vez, porque a gente foi falando de transformação e infelizmente as pessoas sempre vão pensando nas estruturas e sempre acham que a gente está falando de outra coisa, e a gente está falando da mesma coisa. É um ser humano e mais, não é qualquer Paulo, né? É o Saulo, mano. É o cara que teria condições de matar o carcereiro assim, sem nem derrubar sangue. O cara é um especialista. Mas não, ele se permite ser lavado. Então, é disso. Fala a verdade. É disso que a gente está falando. Isso é loucura. Desse evangelho que transforma o homem todo. E Paulo vai virando uma mãe, assim, né? O cara, depois lá, na carta que ele escreve, a segunda carta de Timóteo, os nomes. O Paulo, Timóteo, traz meus livros, traz minha capa. Antigamente ele ia falar, traz minha espada. Entendeu? Chama João Marcos de Chama volta. João Marcos, ele me é útil pro evangelho. Então, você está entendendo? Você que está ouvindo a gente aí. É disso que a gente está falando, de um evangelho que tem uma proposta de uma transformação inteira no ser humano, que trata primeiro o ser humano para ensiná-lo a tratar os outros. Então, eu preciso dessa conversão. Por isso que Jesus, quando falou para Pedro, falou: Pedro, depois de 3 anos, quando você se converter, você cuida dos seus irmãos. Então, assim, ela tá tirando sarro. Eu falei: peraí, eu abandonei tudo, eu tô te seguindo, larguei minha empresa. Você vai me dizer que quando eu me converter, e aí é claro que Jesus está dizendo: Pedro, quando você se converter, quando você for profundamente afetado pelo evangelho ao ponto de retornar ao projeto inicial de Deus para tua vida, cuida dos teus irmãos. Então, Bitum, a gente tem um quadro aqui, para você ir pensando, e o Douglas ir se organizando ali, que é o 2 minutos para o mundo. Você não tem noção, deve ter umas 3 pessoas assistindo, mas a gente, assim, nisso aí eu sou meio doido, porque eu fiquei um dia pensando, quando a gente começou o programa, tem alguns meses já, graças a Deus, mas eu fiquei pensando assim, com essa polarização, etc., da internet, já pensou se um dia Deus me desse uma chance de falar com o mundo inteiro? Mas é como você viu, meu TDAH é forte, né? As coisas vão acontecendo aqui, eu vou ficando perdido. E aí eu com os meus botões penso assim, mas seria muito também, né? Se Deus me desse a oportunidade, acho que ele daria no máximo por 2 minutos, né? Então, aí eu lancei esse quadro, 2 minutos para o mundo. Então, você vai pensando aí uma mensagem que, se Deus tivesse a chance de conectar todos os seres humanos, desde as crianças até os mais velhos, para ouvir algo de você, só que também só seria por 2 minutos também, né? É muito todos os homens e mulheres da humanidade te ouvir. Enquanto isso, eu vou agradecendo aqui e vou te dar um presente. Essa canequinha aqui, eu sei que você gosta, é muito legal,
E é um irmão aqui da igreja, então, do Infinito Brindes, pega aí. Ela é excelente para Olha pra que bonito. é aquela térmica, ela tem um nome, né? Demais. Essa aí segura. Já fiz vários testes, depois eu te ensino. E é o irmão da igreja que faz? Ele tem uma empresa chamada Infinito Brindes. Então, tudo que a gente tem aqui, que as garrafinhas, tá ali em cima, tudo é o Vitão que faz. E ele faz escuta para pastor ou não? Faz. Ele é pastor, então ele tem que fazer, ele sabe o quanto é duro. Linda, e aí eu vou te passar linda. O contato dele. E ele que tem ajudado a gente aqui no projeto e muitos outros. Então, gente, se você chegou até aqui, tanto ouvindo aí quanto vendo pelo YouTube ou outras plataformas, pedido simples que eu deveria ter feito no começo. Você tem que, para ajudar a gente, você tem que curtir. É tão simples, não custa nada. É só você apertar nesse botãozinho aí do lado esquerdo do teu vídeo ou do teu celular, curtir. Se você tá gostando, quer fazer alguma pergunta, tá até discordando da gente, fique à vontade. Nós não somos os donos da verdade, a gente quer conversar. Você pode fazer um comentário aqui, gostei, Bitum, não conhecia, ou muito legal rever o Bitum, etc. E se você viu Deus assim, você tava aí, você quase como um gadareno que teve um encontro com o Messias, você vai lá e compartilha esse vídeo com mais alguém que precisa dessa mensagem, que nós precisamos. Essa lembrança de Daniel, Bitum, Deus quer realizar algo em vocês, de primeiro lugar. Ele quer transformar você, ele quer te levar ao projeto inicial, a uma conversão genuína. E é isso. Eu vou agradecendo todo mundo, o Douglas, o Igor, todo mundo que tem ajudado aqui. Primeira vez que a gente grava nesse... Esse é o estúdio 3 aqui da... Eu tô abrindo a madre. Está abrindo. E aí, Bitum, o Douglas vai fechar bem essa câmera da esquerda aqui em você. Tá. Você vai olhar para ela lá e você vai entregar a mensagem mais importante do seu... Não, pode ser. Você vai... Não, eu vou pôr 2 minutos aqui, porque agora eu gostei do desafio. Gostou do desafio? Gostei. Só que assim, o mundo inteiro. O mundo não inteiro. É nem depois, vai ver assim, na não, hora eu gostei que você do falar. Desafio, 2 minutos. Então vai lá. E aí o Bitum fala e a gente encerra aqui e a gente volta... Você daquele 3, 2, 1, qualquer... Vai, bate palma aí, Douglas, pra ele aí. 1, 2, 3, 2 minutos para o mundo. 2, 1... Foi. Pronto, 2 minutos. Eu queria fazer um desafio. Quando o Daniel falou sobre esses 2 minutos, me veio rapidamente ao coração um desafio. Que você buscasse com o coração extremamente, absolutamente sincero. Que você pedisse a Deus uma experiência com Jesus de Nazaré. Com esse Jesus que morreu e ressuscitou. Algo do tipo, se o Senhor é real, se tudo isso que eu ouvi e tenho ouvido de pastores, de colegas, de amigos, na televisão, na internet, até mesmo desse bate-papo que nós tivemos aqui no Proposições, que você pedisse a Deus um desafio, né? Seja ele qual for. Se você já o conhece, peça um aprofundamento a fim de que você seja testemunho. E se você não conhece, você pedir a ele, você e ele, mas com o coração muito aberto, rasgado, dizendo: Senhor, me dá uma experiência contigo, uma experiência que transforme, uma experiência que altere, que mude, que eu estava andando numa direção e eu tive esse encontro, ou o Senhor me encontrou, eu te encontrei, não preciso explicar isso, mas que mudou significativamente o meu caminho. Eu ia por aqui e eu mudei de rota completamente. Eu virei, eu pirei, eu mudei, não é mais isso. Eu olho para o mundo e vejo de uma outra maneira. Eu queria, se você, nesses 2 minutos, que você pedisse a Deus uma experiência profunda, sua, particular, algo entre você e ele que seria incontestável, inegável. Quando você saísse da experiência, você diz: olha, eu não posso, não me peçam para negar aquilo que eu vivi com ele. Eu sei que não foi fruto da minha imaginação, eu sei que não foi, eu não fui induzido, ninguém colocou um relógio, ficou balançando, eu fiquei hipnotizado e depois essa catarse. Não, eu tenho certeza que Jesus falou comigo. Eu lhe desafiaria isso em 2 minutos. Peça a Jesus de Nazaré uma experiência com ele. Esse é o meu recado em 2 minutos. Amém. Deu. É isso. Como sempre eu termino com essa expressão de fé, que eu e você possamos então ser uma bênção. Eu te espero aqui no próximo encontro, que através dessas palavras, de tudo que a gente repartiu,
Deus possa fluir mesmo através de você, gerar em você um homem ou uma mulher cada vez mais inteiro, e na sua inteireza querer que todos sejam assim também, nessa proposta de que em Cristo nós realmente somos mais do que vencedores em tudo, em nome de Jesus. Sejamos uma bênção, até a próxima. Um abraço.